Olá, para você que está chegando aqui no Trilhos de Livros, eu vou explicar um pouquinho para você como é que vai rolar as coisas por aqui. Pra gente falar de tudo aquilo que a gente gostou ou não em um livro. Pode ser sobre o enredo do livro, pode ser sobre o tema que o livro levantou. O importante é a gente conversar, botar pra fora tudo aquilo que a gente gostou ou não. Então, toda vez que rolar um livro novo, vocês podem comentar aqui comigo e a gente conversar um pouquinho sobre ele. Vamos lá? Que a gente vai começar falando, apesar de ser baseado na Bíblia, não é só para quem já leu a Bíblia ou para quem é cristão. É para todo mundo. É uma pergunta que a gente vai responder junto. Eu quero sempre ressaltar que não tem uma verdade absoluta. Não tem quem saiba mais do que o outro, ou uma verdade é maior do que a outra, uma verdade é mais importante do que a outra. E sim ter um espaço de discussão para a gente comentar aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa e chegar numa opinião comum favorável, num pensamento que seja bom ou talvez nem seja tão bom para você ou tão bom para mim, mas que a gente tenha a paz na nossa conversa, que a gente possa sentar e discutir sobre determinado assunto. O assunto que eu queria falar sobre hoje e que vou falar com vocês é sobre quem é Deus. Quem é Deus para você? E quem é Deus para mim? Lá em Gênesis 1, versículo 1, está escrito que Deus é o Criador do mundo. Está escrito exatamente assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, por esse versículo, a gente pode perceber que Deus, baseado na Bíblia, é o Criador do mundo. Aquele que criou os céus, a terra, os animais, os seres humanos. A gente sabe que tem várias teorias de criação do mundo e eu não estou dizendo que a sua teoria é mentira e que a minha teoria é verdade. Eu estou falando que na Bíblia, que é o livro que a gente vai usar nesse primeiro vídeo, está dizendo que Deus é o Criador do mundo. Mas e quem é Deus baseado no que você vê nas outras pessoas? Porque tem muito... Deus está e é uma denominação, uma atitude, numa pessoa que prejudica o próximo? Será que Deus é ou está numa pessoa que fala mal do outro? Ou coisa pior, que prejudica a saúde mental e física de alguém? Será que Deus é ou está numa violência física? E eu fico pensando em todas essas coisas, que tem realmente pessoas que estão dentro da igreja, que falam que são de Deus e vivem falando, tendo essas coisas ruins contra as outras. E infelizmente só essas pessoas aparecem, não aparecem as pessoas que não fazem isso, porque eu acho que é mais fácil a gente olhar aquilo que é ruim, tanto em relação a Deus, a igreja, como em relação a qualquer outra coisa. É muito mais fácil a gente ver e recriminar aquilo de ruim que o outro faz do que a gente ver a coisa boa. Mas eu não estou dizendo para você que você está errado. Até eu olho e fico incrivelmente surpresa em quantas pessoas podem se inclinar tanto para a maldade. Mas aí, se a gente for ver, lá em Lucas também, mas eu vou ler em Mateus 22. Lucas fala mais ou menos a mesma coisa quando Deus fala com o bom samaritano. Mas eu quero falar em Mateus 22, 37, que é quando um doutor da lei, lá da época de Jesus, quando Jesus estava na terra, queria testar Jesus na frente dos saduceus. E aí ele perguntou para Jesus qual é o maior mandamento. Então seria, qual é a maior coisa que devemos seguir? Qual é o mais importante que a gente deve seguir? E aí Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento.
E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, fiquem pensando, uma coisa para a gente pensar: será que um Deus, através de Jesus, que é a Trindade, depois a gente pode comentar sobre isso, que é um assunto complicado, até para quem nasceu na igreja como eu, mas se um Deus que fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, será que realmente as pessoas que fazem mal ao próximo, as pessoas que roubam ao próximo, incentivam coisas ruins, são aquelas que representam Deus? Porque às vezes a gente olha só para essas pessoas e acha que Deus é aquilo ali, como na verdade pode ser que não seja, como eu acredito que não é. Porque quando eu falo assim, a gente tem que fazer o bem, se eu for uma pessoa sincera, é claro. Então, toda aquela pessoa que não faz o bem, não pode dizer que se espelha no que eu falei. Não pode dizer que, não, eu sigo a Juliana. Porque se eu disse que a gente tem que fazer o bem, melhor, a gente tem que comer só alface. Então, aquela pessoa que não come alface, só come chocolate, que também é bom, mas não é o que eu diria para seguir, não pode dizer, eu sigo a Juliana. Porque se ela faz aquilo que eu não estou dizendo para fazer, ela não está me seguindo. E às vezes as pessoas se enveredam por outros caminhos sem eu perceber. Tem muita gente que está em algumas situações, falando de Deus que a gente está falando, está na igreja, mas sem perceber que não está seguindo aquilo que Deus falou. Então, eu tento sempre lembrar disso. Quem é Deus? Deus é aquele que te diz para amar o outro como a si mesmo. Então, eu não gostaria de machucar o meu braço. Eu não gostaria de me jogar da ponte e morrer, ou não por medo de morrer, porque também isso é um outro assunto que a gente pode conversar, mas eu também não gostaria de passar fome, eu não gostaria de sofrer violência. Então eu me amo a ponto de não querer fazer essas coisas ruins comigo. Então eu também tenho que amar o próximo e não querer fazer essas coisas ruins com ele. Então o que eu quero ressaltar é esse versículo, e também tem outros versículos na Bíblia que falam a mesma coisa, de um Deus que preza como o segundo mandamento mais importante amar o outro como a nós mesmos. Então, se você está vendo esse vídeo, ou alguém te falou sobre esse vídeo e você está pensando quem é Deus, você vai pensar em uma pessoa, em um ser, naquilo que ele diz. Eu acho que tem um provérbio, alguma coisa assim, que diz que o que é mais importante é o que a pessoa diz e não o que a pessoa diz que faz. O mais importante é o que a gente vê, o que ela fala, o que ela faz, do que ela diz que é. Então, sempre que a gente vê Jesus na Bíblia, a gente vê ele falando isso, de amor, a gente vê ele falando de cuidar do outro, a gente vê ele falando de respeitar o outro. Não sei se todo mundo conhece essa passagem, mas tem uma passagem na Bíblia que fala sobre Maria Madalena, e enquanto todo mundo estava julgando Maria Madalena, Deus queria proteger e mostrar que não só ela errava, mas como todo mundo ali errava, como todo mundo na humanidade comete seus erros, e não deveria julgar ela porque todo mundo está errado também. Não quer dizer que, porque talvez para você o que Maria Madalena fazia naquela época não seja errado, mas nos mandamentos que Deus tinha mandado lá bem antes de Jesus vir na Terra, aquilo não era o certo. Então, para Jesus aquilo não era certo. Então ele não disse que Maria Madalena estava certa. Ele não defendeu o erro de Maria Madalena, ele defendeu a pessoa de Maria Madalena. Ele defendeu ela como ser humano, defendeu ela como um ser humano que pode e erra como todo mundo. Como outras pessoas não estavam vendo que eles também erravam, quando Jesus disse: aquele que não tiver erro, atire a primeira pedra. Ninguém atirou, porque todo mundo começou a lembrar dos seus erros e ninguém teve coragem de errar, de jogar pedra, na verdade. Então,
o mais importante que Jesus falava era de cuidar das pessoas, de respeitar as pessoas. Jesus, em momento nenhum, eu vi, talvez você leia, e aí se você ler e encontrar uma coisa diferente, venha aqui comentar, mas eu nunca vi Jesus enfiando nada goela abaixo de ninguém. Ele veio para todo mundo, mas só ficou com ele quem queria. Jesus nunca quis se fazer presente na vida daquele que não queria. Se você não quer, não quer. Ele não obrigou nada a ninguém, nem obriga nada a ninguém. Então, ele também respeitou todo mundo. Então, esse é Jesus, esse é Deus. Aquele que respeita o outro, que protege o outro, mas não protege o que ele não acredita que seja certo. Então, e por isso que eu dei o exemplo de Maria Madalena. Mesmo que Jesus soubesse que o que ela fez era errado, segundo os mandamentos que Deus tinha mandado lá na época bem antiga, se você for ler lá, ficar curioso, for ler na Bíblia, vai ser lá os 10 mandamentos, lá em Êxodo 20. Segundo aqueles mandamentos, o que Maria Madalena tinha feito era errado. Então, Deus não protegeu o erro dela, mas protegeu ela como pessoa. É o que eu vivo falando, gente. Para quem é da igreja. Não é que você tenha que proteger aquilo que você o que você não aprendeu, o que você não acredita. Você tem que proteger e respeitar as pessoas como os seres humanos que elas são. Porque aí vai mais uma vez, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ninguém quer ver desrespeitado, ninguém quer sofrer violência. Então, o mesmo a gente vai fazer. Voltando ao tema principal, quem é Deus? Para mim, Deus é, além de tudo isso, um Deus que respeita as pessoas, um Deus que protege aquele que precisa. Na Bíblia a gente vai ver várias vezes Deus protegendo os mais necessitados, aqueles que ninguém estava nem aí. Tem uma passagem na Bíblia também que, se quiser, a gente também pode conversar, ou eu posso colocar depois embaixo, onde está escrito que era como um homem cego que era super rejeitado, porque naquela época e agora também, não vamos ser hipócritas, qualquer pessoa que seja diferente do normal, entre aspas, é jogado de lado. E ninguém queria saber dele, e ele chamava Jesus e disseram: olha, fica quieto, porque você é rejeitado, você não pode chamar Jesus. E Jesus se inclinou e ajudou aquele homem. Ali você vê que Jesus é aquela pessoa, porque Jesus e Deus são uma mesma pessoa. Jesus e Deus é uma pessoa que cuida daquele que precisa, que respeita o que você quer, não te obriga a querer ele. Deus é, além de tudo isso, o Salvador, porque eu acredito em Deus que é o meu Salvador, é o Criador, como a gente leu, o Criador do mundo, não entrando em questões de teoria de fundação do mundo. Então, esse é o Deus para mim. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você a partir do que você viu no vídeo? Quem é Deus para você antes do que você viu no vídeo? Eu quero saber, vamos conversar. E coloca aí tudo nos comentários que eu tô esperando para ler, tá bom? Beijo para vocês. E esse é o primeiro vídeo, sejam todos bem-vindos. E pensando no primeiro vídeo, pra gente começar bem tranquilo, não fechem o vídeo ainda, que no final tem uma música bem legal que vocês vão gostar, com a participação do meu marido. Beijo, sejam bem-vindos. Tchau! E pra gente começar bem, não desliga o vídeo que vai ter uma música no final com a participação do meu marido. Vocês vão gostar e não esquece de me seguir lá no blog, que também se chama O Que Li nos Livros, e no Instagram, que é Juliana Rezende, e no Facebook, Juliana Rezende. Segue lá, tá? E não esquece de curtir aqui embaixo e de liberar as notificações para vocês verem os vídeos novos.
tens a palavra.